Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A Prefeitura de Cascavel, cidade do Paraná, com 330 mil habitantes, adiou a data de abertura do pregão eletrônico, destinado à compra de 15 ônibus elétricos. O certame previsto para esta segunda-feira, dia 27 de fevereiro, foi remarcado para o próximo dia 13 de março. A licitação do tipo menor preço tem um valor total de R$ 43 milhões. Há 20 dias, em 8 de fevereiro, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul formalizou um contrato com a Prefeitura no valor de R$ 66 milhões para a compra dos 15 ônibus elétricos para o sistema de transporte coletivo da cidade. Serão 2 articulados e 13 ônibus básicos. Outros R$ 30 milhões dos recursos já foram liberados pelo banco ao município para que seja construída uma plataforma de recarga para os veículos. De acordo com o prefeito Leonardo Paranhos, com a nova licitação que está sendo feita com validade de 20 anos, 10% da frota de ônibus da cidade, que hoje possui 150 veículos, será elétrica. Não poderíamos fazer um contrato de 2 décadas sem iniciar uma transformação ambiental sustentável e econômica, explicou Paranhos. Isso só está sendo possível pelas mãos do governo e do BRDE, que acreditou no nosso projeto e disponibilizou investimentos para a compra dos ônibus e a implantação de todo o sistema de abastecimento. A previsão é que o município economize R$ 260 milhões em combustíveis em 25 anos, tempo médio de durabilidade das placas fotovoltaicas que fornecem energia aos ônibus elétricos. Vale ressaltar que a economia com os combustíveis fósseis vai possibilitar o barateamento da tarifa do transporte coletivo e a redução do custo operacional do sistema. Nesta terça-feira, dia 28 de fevereiro, a cidade de Guarulhos, em São Paulo, recebeu da empresa Vila Galvão, uma das concessionárias do transporte coletivo, 20 dos 167 novos ônibus que entrarão em operação em diversas linhas nos próximos 60 dias. De acordo com a Prefeitura, com a chegada dos coletivos em Guarulhos, chega a 80% de renovação de todos os veículos desde 2017. Temos o compromisso de chegar a 2024 com 100% de toda a frota substituída desde o início de nossa primeira gestão. Todos os micros já foram substituídos e agora falta pouco para a renovação completa dos ônibus, diz o prefeito Guti. Já na próxima quinta-feira, dia 2 de março, a Vila Galvão fará a entrega de mais 20 ônibus que irão circular na região de Cumbica. Todos os 167 coletivos chegam ao município e contam com Wi-Fi e entradas USB. Outras empresas que operam sistema de coletivos, como a Aviação Guarulhos e a Campo dos Ouros, também entregarão novos ônibus até o mês de abril. Os vereadores da Câmara Municipal de Londrina aprovaram na tarde de ontem, dia 28 de fevereiro de 2023, o projeto de lei número 168/2022, que permite pessoas com transtorno do espectro autista ingressem e permaneçam em ambientes de uso coletivo, como os ônibus, acompanhadas de cão de assistência. Após a aprovação que foi feita em segundo turno, o PL segue para a sanção do prefeito Marcelo Bellinati, para só então virar lei. Na justificativa do projeto, Mara Boca Aberta e Jairo Tamura, autores do PL, explicam que algumas dificuldades de pessoas do espectro autista podem ser amenizadas com o acompanhamento dos cães de assistência. No caso de pessoas com autismo, os animais são treinados para ajudá-las a desempenhar funções que podem ser consideradas desafiadoras, como interagir com pessoas em ambientes públicos. Uma das autoras do projeto, a vereadora Mara Boca Aberta, explica o motivo da criação do PL. Na sanção passada, eu trouxe um vídeo mostrando que, em Curitiba, um adolescente autista com seu cão foi impedido de entrar no coletivo, simplesmente por não haver regulamento naquele município. Lá, o prefeito acabou regulamentando essa questão por meio de decreto. Às vezes, a criança está em ambiente lotado e, o que para nós é normal, pode gerar dificuldade para uma criança com transtorno de espectro autista, às vezes até um colapso. O cão tende a deixar a criança mais tranquila e mais segura, como afirma a vereadora. Ainda segundo os autores, alguns cães de assistência recebem treinamento que os capacitam a reconhecer e a interromper de maneira suave alguns comportamentos, auxiliando a cessar colapsos emocionais.
É considerado cão de assistência de acordo com o projeto, o animal que, através de treinamento profissional, adquire características e habilidades que colaborem com a autonomia de pessoas com deficiência ou transtorno. A proposta prevê que, no transporte público, a pessoa com transtorno de espectro autista, acompanhada do cão de assistência, deve ocupar preferencialmente o assento com o maior espaço livre à sua volta, ou próximo ao corredor de passagem. O projeto também proíbe a cobrança de valor adicional para o transporte do cão de assistência e desobrigar que o animal use focinheira como condição para ingresso e permanência nos locais. A Prefeitura de Carmo, no interior do estado do Rio de Janeiro, está disponibilizando 2 ônibus para o projeto Tarifa Zero. Segundo o governo municipal, os coletivos são equipados com ar-condicionado. Os 2 ônibus, que ainda, segundo a administração municipal, possuem menos de 10 anos de fabricação e que possuem embarque para passageiro com necessidades de acessibilidade e cinto de segurança, estarão nas linhas a partir das 7 horas da manhã, fazendo os itinerários do distrito de Córrego da Prata, Porto Velho do Cunha, Light e Influência no sentido rodoviário de Carmo, retornando no horário das 4 horas da tarde para os distritos. O governo informa que a finalidade do programa Tarifa Zero é dar mais comodidade à população na saúde, desafogando os serviços dos carros municipais, liberando-os para viagens com pacientes para fora da cidade. Os moradores também poderão utilizar o transporte gratuito para a realização serviço e compras no comércio do centro. A prefeitura, porém, ainda não informa que data os coletivos estarão rodando e o valor que estará gastando para manter o serviço. Outras 2 vans que a própria prefeitura está colocando para fazer a linha Santa Fé e Barra de São Francisco para facilitar a mobilidade na região. A ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, respondeu à Justiça sobre as exigências cumpridas e não cumpridas pela Suzantur, transportadora turística Suzano. Em ofício encaminhado ao juiz de direito da primeira vara de falências e recuperações judiciais da comarca de São Paulo, a agência ressalta que a Suzantur foi comunicada da ativação das 4 linhas que solicitou a aviação Caiçara do grupo Itapemirim no dia 24 de fevereiro de 2023. As linhas são Volta Redonda, Curitiba, São Paulo, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro. Neste caso, Suzantur deverá ajustar o quadro de horários para atingir a frequência mínima de 28 horários semanais estabelecida para o mercado, e também a linha Guarapari, no Espírito Santo, a Belo Horizonte, capital mineira, via João Bonlevade. No entanto, a ANTT faz algumas observações a respeito da solicitação da Suzantur. Em primeiro lugar, para operar as linhas da aviação Caiçara Limitada falida, a empresa não poderá caracterizar seus veículos com a marca da Itapemirim, pois isso pode caracterizar a violação ao que dispõe o artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, incluindo-se e induzindo-se ao consumidor ao erro a respeito da natureza e características essenciais do serviço do transporte. A agência ressalta que não existe a figura de grupo econômico junto à ANTT e à legislação federal que rege o transporte rodoviário interestadual de passageiros. Em decorrência disso, os serviços deverão ser operados de forma independente, sem vinculação. Esta ressalva, diz a ANTT, é relevante pois não há nos autos autorização para a fusão entre as sociedades empresariais Viação Itapemirim e a Aviação Caiçara. Em segundo lugar, a agência informa outro fato importante: não houve até hoje solicitação para a operação de qualquer das 57 linhas base existentes da Itapemirim. Isso, ressalta a ANTT, prejudica a avaliação dos requisitos técnicos operacionais da respectiva licença operacional diante da ausência de interesse de arrendatória. Já no caso da Caiçara, a ANTT informa que a Suzantur manifestou-se interesse na operação de apenas 4 das 73 linhas base existentes. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Um ônibus rodoviário da aviação regional que faz a linha Salvador-Jeremoabo tombou na tarde desta terça-feira quando trafegava pela BR-210 nas proximidades do povoado de Trindade, em Cícero Dantas, no interior da Bahia. Segundo informações preliminares, o motorista teria sido atacado por abelhas, vindo a perder o controle da direção, e em seguida o coletivo tombou nas margens da rodovia federal. Ao menos 9 pessoas ficaram feridas no acidente, sendo que 2 estão em estado grave. Todos os feridos foram encaminhados para o Hospital Luiz Eduardo Magalhães, na cidade de Cícero Dantas.
O motorista do coletivo e a cobradora, que não tiveram as suas identidades reveladas, foram socorridos por um popular que afirmou que as abelhas atacaram o condutor do ônibus. As causas do acidente deverão ser investigadas. Um ônibus urbano da Via Metro sofre um acidente na tarde desta última quinta-feira após perder o freio quando seguia descendo a ladeira do Basílio. Para evitar um acidente maior e com feridos graves, o motorista do coletivo, que não teve sua identidade revelada, jogou o ônibus contra a parte do acostamento e de um barranco. Em meio ao acidente, o coletivo ficando atravessado na rua, impedindo a circulação de outros veículos. Apesar do susto, não houve feridos. O coletivo acabou sendo retirado do local. A Prefeitura de Ilhéus, na Bahia, e a Via Metro ainda não se manifestaram sobre a falta do freio no coletivo relatada por moradores. Também na Bahia, um ônibus rodoviário da empresa Rápido Federal, controlada pelo Grupo Guanabara, tombou na tarde desta terça-feira, dia 28 de fevereiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros da Bahia, o acidente ocorreu nas proximidades da localidade conhecida como Lagoa de Oscar, na cidade de Cristópolis, no oeste da Bahia. Agentes do SAMU foram acionados para a ocorrência. Segundo informações preliminares, o coletivo seguia com cerca de 30 passageiros a bordo e iria para Salvador, capital baiana. Diversas imagens que estão sendo divulgadas em grupos de mensagem por aplicativos e em redes sociais é possível ver várias pessoas deixando o ônibus tombado. Os feridos foram atendidos no local e alguns encaminhados para hospitais da região. A Polícia Rodoviária Federal também atendeu a ocorrência. As causas do acidente deverão ser investigadas. No Espírito Santo, um homem que estava a bordo de um ônibus do sistema Transcol foi baleado quando o coletivo trafegava pelo bairro Planalto Serrano, no município de Serra, na região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar do Estado, os disparos atingiram o para-brisa do ônibus e, em seguida, o passageiro de 47 anos, que não teve a identidade revelada e que seguia sentando próximo ao motorista. Os funcionários que trabalham na linha 829, Planalto Serrano, Terminal Carapina, relataram que a violência na região vem aumentando. Agentes da Polícia Militar e da Polícia Civil do Espírito Santo foram acionados para a ocorrência. O passageiro foi encaminhado para a UPA de Serra Sede por um ônibus, sendo imediatamente transferido para o Hospital Jaime dos Santos Neves. A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Serra e até o momento nenhum suspeito foi detido. A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu um inquérito para apurar mais uma queda de ônibus em movimento na capital. Nesta terça-feira, dia 28 de fevereiro de 2023, Juliane Campelo da Silva Laiane, de 31 anos, caiu de um ônibus do metrô na Supervia da Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, após o veículo fazer uma curva fechada nas imediações do PUC. O coletivo é da empresa Autoviação Tijuca e presta serviço para o metrô Rio. A passageira ficou gravemente ferida. De acordo com os relatos de testemunhas, com a curva, a passageira foi pressionada por outros usuários contra a porta que se abriu. O Metrô Rio diz que ajuda nas apurações e que já noticiou a empresa de ônibus. Em São Paulo, uma falha no elevador de um ônibus da zona norte da capital paulista e a humilhação passada por um passageiro que usa cadeira de rodas revoltou usuários e até mesmo funcionários do sistema de transporte da capital paulista, que presenciaram uma cena que jamais deveria ocorrer. Na noite desta terça-feira, por volta das 8 horas da noite, o elevador do coletivo não funcionou. Para não deixar o passageiro mais tempo no ponto, a cobradora se propôs a ajudar o usuário a entrar no ônibus usando a própria força. Outros passageiros também ajudaram. O problema ocorreu com o ônibus número 22240 da linha 1743/10 Jardim Imperial do Shopping D, operada pela empresa Sambaíba Transportes Urbanos Limitada. O ponto fica em frente ao metrô Santana, na Avenida Cruzeiro do Sul, sentido bairro. Ontem estava voltando para casa e, enquanto aguardava o ônibus, presenciei essa cena. Um cadeirante deu sinal, mas o elevador do ônibus estava quebrado. Aí a cobradora desceu e ajudou o cadeirante a subir. Aí depois ela voltou e, junto com a moça que acompanhava o cadeirante, subiu a cadeira de rodas. Lamentável ter que passar por isso, disse o passageiro Tiago Jim. Se o ônibus não tivesse cobrador, a situação poderia ser ainda pior para aquele usuário.
A fonte Diário do Transporte procurou a SP Trans, que gerencia os serviços, e a Sambaíba, dona do ônibus. Em nota, a SP Trans diz que mandou uma equipe técnica para verificar o ônibus que tinha problema, mas foi consertado e liberado. Segundo ainda a SP Trans, a Sambaíba informou que o defeito foi constatado nesta terça-feira. A SP Trans informa que, tão logo recebeu a informação do ocorrido, enviou uma equipe técnica à garagem da concessionária responsável pelo ônibus citado pela reportagem para realizar a vistoria. Após a verificação, foi constatado que o coletivo prefixo 22240 foi devidamente reparado e liberado para retornar à operação. Segundo o relato da operadora, o defeito no elevador foi apresentado na noite de ontem, terça-feira, dia 28 de fevereiro, quando o motorista operador constata que o elevador está com defeito. Ele deve recolher o ônibus para a garagem e a concessionária deve substituí-lo utilizando sua reserva técnica para que a operação da linha seja mantida com as viagens programadas. Os passageiros podem contribuir com as ações de fiscalização registrando suas reclamações e sugestões na Central 156 por telefone do número 156 ou pelo site sp156.prefeitura.sp.gov.br. É importante que o município informe prefixo, local, linha e horário da ocorrência. Um grave acidente envolvendo um ônibus rodoviário e uma carreta deixou um morto e 16 feridos na noite desta última terça-feira na rodovia Fernão Dias, na BR-381, em Lavras. O veículo bateram de frente. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que atendeu a ocorrência, o coletivo saiu de Montes Claros e seguia para São Paulo, com 17 pessoas a bordo, sendo 2 motoristas e 15 passageiros. Ainda segundo a corporação, o ônibus atravessou o canteiro central e invadiu a pista no sentido Belo Horizonte, atingindo a carreta. O ônibus seguia a viagem com 2 motoristas e o profissional que conduziu o coletivo morreu no local. 2 pessoas apresentaram ferimentos graves e outras 14 tiveram ferimentos leves, como informa a TV Globo. Todos os feridos foram encaminhados por equipes do SAMU e encaminhados para o UPA e Santa Casa de Lavras. A agente da concessionária Artéries Fernão Dias, da Polícia Civil de Minas Gerais e da Polícia Rodoviária Federal também atenderam a ocorrência. A perícia da Polícia Civil esteve no local e as causas serão investigadas. A Artéries informou que a pista foi liberada na manhã desta quarta-feira, dia 1º de março. Às 8 horas da manhã, a concessionária alertou que o fluxo poderia demorar a fluir nos pontos mais distantes da fila. A Prefeitura do Rio de Janeiro destinará R$ 41.835.526,56 para o setor de transporte público da cidade. A informação está expressa no Decreto Municipal 52.068, publicado nesta quarta-feira, dia 1º de março de 2023. De acordo com a publicação, este critério suplementar deve ser aplicado pela Secretaria de Transporte no setor, efetuando pagamento de subsídios aos consórcios operadores do sistema. Atualmente, a cidade do Rio possui 4 consórcios de empresas de ônibus, além da Mob Rio, que, apesar de uma empresa pública, atua em parte do atendimento como no BRT. O pagamento de subsídios ao setor é realizado periodicamente e tem função de compensar a diferença entre a tarifa de remuneração, valor real da passagem, e a tarifa pública, preço pago pelo passageiro no embarque. Para receber estes repasses periódicos, as empresas devem se manter acima dos parâmetros definidos, como frequência das linhas, aumento da frota com ar-condicionado e melhor atendimento. O governo do estado do Paraná anunciou nesta quarta-feira, dia 1º de março de 2023, um ônibus completamente movido a GNV, gás natural veicular, começará a operar em uma linha metropolitana do transporte coletivo de Curitiba. O veículo atenderá usuários dos sistemas durante 30 dias, período em que será testado para que os indicadores de eficiência, em especial a redução de 90% nas emissões de poluentes, sejam certificados. O uso do combustível permite que o ônibus emita até 20% menos dióxido de carbono, responsável pelo efeito estufa. De acordo com o governo do estado, a iniciativa é parte do projeto de mobilidade urbana sustentável, a partir do uso do gás natural realizado pela Compagás, Companhia Paranaense de Gás, e a Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná e a Scania. Várias cidades no mundo já tem praticamente 80% de sua frota movida a gás natural. Esse é o primeiro ônibus que nós temos no Paraná para experimentar a eficiência, o custo operacional comparado a um ônibus movido a óleo diesel, além da questão ambiental, que é uma preocupação que nós temos a cada dia. É uma inovação que o governo do estado traz para o Paraná, destaca o governador Carlos Massa Ratinho Júnior.
De acordo com o governador, a ideia é que, se a opção for viável, a frota do transporte coletivo deve ganhar novos veículos que utilizam o GNV. Com os testes sendo aprovados, queremos ajudar os municípios a ampliar a sua frota movida a gás natural, para que o custo operacional fique mais baixo, já que o diesel no dia a dia acaba sendo caro para o transporte público, acrescenta. O ônibus que começa a ser testado nesta quarta-feira é um padrão K280 com 14 metros de comprimento e capacidade para 86 passageiros, fabricado pela Scania e fará parte da frota da aviação São José, operando na linha São José-Guadalupe, percorrendo diariamente um trajeto de mais de 280 quilômetros entre São José dos Pinhais e Curitiba. Temos certeza que nesta demonstração na região metropolitana de Curitiba, comprovaremos os operadores e ao órgão gestor todas as vantagens da solução a gás, diz Celso Medonça, gerente de vendas de soluções de mobilidade da Scania Operações Comerciais Brasil. A Prefeitura de Palmas, capital do Tocantins, informa que as inscrições do programa Cartão do Estudante da Fundação Municipal de Juventude de Palmas termina nesta quarta-feira. Por este ano, são 750 vagas para as quais estudantes de ensino superior ou de curso de nível profissional técnico integrado de instituições públicas e privadas podem concorrer ao apoio financeiro para aquisição de passagem no transporte coletivo. Os interessados em participar precisam preencher os requisitos, como a renda familiar do estudante não pode ser superior a 4 salários mínimos de R$ 5.208. As inscrições serão realizadas em 2 etapas, sendo a primeira online no site do programa. Após a etapa online, o interessado deve confirmar a inscrição de forma presencial. Mais de 800 estudantes fizeram a primeira etapa, porém pouco mais de 400 entregaram a documentação, incluindo a etapa presencial. O processo para o programa teve as inscrições abertas no dia 23 de janeiro deste ano e contaram com a mobilização nas instituições de ensino realizadas pela FJP, divulgação nos meios de comunicação e redes sociais da Prefeitura de Palmas e entrevistas aos veículos de imprensa. Especializada no desenvolvimento e produção de novos modais sobre trilhos, a Marco Polo Rail apresenta um modelo Prosper em tamanho real interior nas configurações intercidades e urbana na edição de 2023 da NT Expo, realizada na São Paulo Expo entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março. Nesta edição, a companhia potencializa as oportunidades de atuação no mercado metroferroviário, ao destacar seu amplo portfólio de modais sobre trilhos com modelos como o Prosper Multiple Unities, com demonstração de aspectos de design externo, acomodações do interior e cabine do condutor, e a divisão Carbone Manufacturing, atualmente em linha de montagem das composições que farão parte dos People Movers, fornecidos ao consórcio aéreo GRU. De acordo com o gerente executivo do Marco Polo Rail, Petras Amaral dos Santos, esta edição do evento dará visibilidade para os avanços da companhia no mercado, além de ser uma ótima oportunidade para novos negócios nacionais e internacionais. Somos um fabricante ferroviário 100% nacional, que, além de oferecer soluções customizadas, contamos também com tecnologia, segurança embarcada e expertise na produção de modais da alta capacidade, pontua Amaral. Além da fabricação de material rodante, a empresa tem avançado em ações de modernização e reformas de trens, com projetos especiais, alta capacidade de customização, assistência técnica, reparos de acidentes, revisão, peças de reposição e outros serviços para toda a América Latina, com contratos fechados em 2022 e novos já assinados em 2023. Durante o evento, a Marco Polo Rail também explicará aos visitantes e clientes os avanços internacionais, como a assinatura do contrato para o fornecimento de trens à empresa de Los Ferrocarriles del Estado, Trenes de Chile, empresa pública responsável pela gestão de rede ferroviária do país. O contrato inclui o fornecimento de material rodante, peças de reposição e manutenção. Serão 3 unidades Diesel Multiple Unities, com 2 carros cada um do modelo Prosper. Com o início da produção prevista para o primeiro semestre de 2023, a Marco Polo Rail reforçará a operação da linha Talca-Constitución, um circuito interurbano de transporte de passageiros média distância, com 88 km de extensão e 11 estações.
Os veículos serão bidirecionais, com cabines de operação em cada extremidade. As composições terão capacidade para transportar 223 passageiros, sendo 80 sentados e 143 em pé. Os modelos vão contar com climatização e espaço destinado para pessoas com mobilidade reduzida, além de um sanitário adaptado, explica o gerente executivo da Marco Polo Rail. A atual versão do Prosper conta com embarque em nível, além de ser versátil e desenvolvida para atender aos mais serviços, projetos de transporte ferroviário de passageiros com design moderno e subsistemas consagrados no setor. Um dos diferenciais é a capacidade de customização, atendendo às versões urbanas, turística e intercidades. Com o Prosper, preenchemos uma lacuna no mercado brasileiro por meio da fabricação de um veículo 100% nacional nesta categoria e, portanto, bastante competitivo tanto no Brasil quanto para a América Latina, comenta Petras Amaral. O Prosper pode ser constituído por composições de até 4 carros com 18 metros de comprimento nas versões urbanas, turismo e ou intercidades. É bidirecional e pode ser produzido para circular em bitola métrica, standard ou larga. Possui capacidade máxima de transporte de passageiros por composição de 4 carros, versão urbana 760 e versão intercidade 280. As opções de propulsão são o DMU, o Diesel Multiple Units e a híbrida, sob consulta. Em uma versão para o mercado, o Prosper Tran conta com toda a versatilidade e tecnologia nacional da Marco Polo, aliadas ao que há de mais moderno em veículos leves sobre trilhos, por meio de parcerias estratégicas, embarque em piso baixo, atendimento às normas internacionais ferroviárias, sistema de ar-condicionado tipo monobloco, ampla área envidraçada, cabine com envoltório acional ergonômico, alta capacidade de customização e 100% elétrico. Alinhada com o propósito de melhorar a experiência de vida por meio da mobilidade, a Marco Polo Rail é uma unidade de negócios da Marco Polo S.A., especializada no desenvolvimento e produção de novos modais sobre trilhos. A Marco Polo Rail tem o seu portfólio modais ferroviários e atua na produção de múltiplas units, carros de passageiros, bem como fabricação de caixas para people movers, trams e tuis. Além da linha de produtos, também oferece contratos de manutenção e modernização de sistemas já existentes. A BID Skyrail participa da 27ª edição do Intermodal South America, evento realizado em São Paulo, apresentando um protótipo bem similar ao monotrilho da futura linha 17 Ouro do metrô de São Paulo. A linha fará a ligação do aeroporto de Congonhas até a estação Morumbi. Os trens do monotrilho estão sendo construídos na fábrica da BID, em Guangzhou, na China. A Intermodal South America acontece entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março na São Paulo Expo, na Rodovia dos Imigrantes. A BID possui 2 grandes projetos de monotrilho em implantação no Brasil. Em Salvador, a empresa é responsável por toda a construção e operação do projeto do VLT Subúrbio, que terá 28 composições, com 4 carros cada um. Já em São Paulo, a empresa fornecerá 14 composições de trens, com 5 carros cada um, para o monotrilho da linha 17 Ouro do metrô, que terá 17,7 km de extensão e 8 estações na primeira fase. Os trens do monotrilho têm funcionamento totalmente automático, sem necessidade de condutor, e operam com tração elétrica sustentada por pneus que andam sobre vigas de concreto. O diretor técnico da BID Skyrail, Alexandre Barbosa, afirma que a empresa nasceu para desenvolver projetos de mobilidade urbana que trarão qualidade de vida para a população de grandes cidades. É mais uma empresa do grupo BID, que reforça a missão sobre necessidade em reduzir a dependência por combustíveis fósseis, criando um mundo verdadeiramente sustentável. E antes de encerrar, uma última notícia. Neste mês de fevereiro, o maior acidente ferroviário de São Paulo, envolvendo 3 ônibus de passageiros, completou 36 anos. E o site Diário do Transporte conta a seguir o que causou essa estratégia que deixou 51 pessoas mortas. Não houve somente vítimas fatais, mas também outras 153 pessoas feridas, com gravidade ou ferimentos mais leves, que receberam no local o atendimento de enfermeiras, médicos e equipes de resgate, sendo gradualmente levadas para hospitais da região em um trabalho que durou até a parte da noite. Isto porque a batida entre o trem que partiu à estação Brás, na época denominada Roosevelt, em homenagem ao ex-presidente dos Estados Unidos, durante a
Segunda Guerra Mundial, e um trem que saiu de Mogi das Cruzes, na região metropolitana, em direção ao centro da capital, aconteceu por volta das 3 horas e 27 minutos da tarde, no bairro de Itaquera, na zona leste da capital. Na época, o ramal de Mogi era operado pela CBTU, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, criada poucos anos antes em substituição da Rede Ferroviária Federal, herdando trens, estações e malha de vias derivados. O trem que seguia para Mogi, de prefixo operacional UW56, estava circulando há momentos antes do acidente na via contrária, isto porque obras de manutenções interditaram uma via em parte do trecho, provocando a via singela, que é quando um trilho só é utilizado em forma de revezamento e os trens passam por eles nas duas direções de atendimento. Quando chegou ao AMV, aparelho de mudança de via, próximo da estação de Itaquera, o trem vindo de Mogi, de prefixo UW77, deveria ter aguardado a transposição do UW56, porém, quando este trem estava na metade do processo do retorno para sua via original, foi atingido em uma velocidade de 70 km por hora, com sua estrutura sendo rasgada com impacto. No momento do acidente, várias pessoas que estavam sentadas e em pé da composição foram atingidas e acabaram perdendo a vida ou se ferindo imediatamente. A estimativa era que juntos, os dois trens levaram cerca de 6.000 pessoas, entre mulheres, homens, idosos e crianças. A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e outros órgãos públicos seguiram para o ponto da tragédia o mais rápido possível, mas se depararam com um cenário chocante e um local que, por ser uma elevação em relação ao nível da rua, dificultava o acesso, como pode ser percebido no relato de um dos PMs para a imprensa. Ele disse o seguinte: tinha tanta gente mutilada que não dava para saber a quem pertenciam as partes dos corpos espalhados pelo local, disse o policial Jailson José para a reportagem da Veja SP na época. Os trabalhos de resgate seguiram até a noite, mesmo com a chuva que caiu na cidade e atrapalhava as equipes, causando pontos de alagamento em ruas do entorno, problema persistentes até os dias atuais, mas que na ocasião atrasou e desviou a rota de carros de resgate. 4 hospitais da região atenderam as vítimas que precisaram, pediu apoio de médicos, doação de sangue e reforço no atendimento em razão da alta demanda por ajuda, inclusive pedindo para a população das imediações comparecer para efetuar a doação. A CBTU, para atender os passageiros que utilizavam o sistema e queriam chegar ao seu destino, chegou a acionar na época uma espécie de PAESE, com aproximadamente 30 ônibus ligando estações e evitando o trecho interrompido. A via ficou interrompida, ainda no subsequente à colisão, para os trabalhos da perícia e remoções dos trens, além de vistorias de danos causados para depois permitir a volta da operação ferroviária. Nas investigações sobre o acidente, foi dado como fator causado do ocorrido uma falha operacional por parte dos maquinistas, falha humana. O condutor do trem que partiu do centro de São Paulo, onde este seria desrespeitado por um marco de ponto de frenagem localizado 500 metros antes do ponto da colisão. Além disso, os investigadores constataram a sinalização inadequada no trecho da via, pois não existia semáforo para ao menos chamar a atenção dos maquinistas nas proximidades de Itaquera, sendo fator determinante para o desfecho da fatalidade. No ano seguinte, em 1988, houve uma recomendação para investimentos e melhoria na sinalização do trecho, visando maior eficiência e segurança aos passageiros, evidenciando uma carência nos itens vitais para a circulação dos trens. No lugar da estação, hoje temos a Avenida Radial Leste, que foi prolongada e se tornou uma importante via do bairro, e outros pontos mais adiante, permitindo uma saída mais rápida em direção ao centro, por exemplo, com o novo traçado da linha de trem iniciando as operações em 2000, quando foi inaugurado o serviço Expresso Leste e encerrado por definitivo as operações no antigo traçado. Não existe um memorial ou marco que remete ao acidente ou homenageia as vítimas para que perderam a vida no uso do transporte público nesta tragédia. Então essas foram as últimas informações do mundo rodoviário e também do mundo ferroviário. Não se esqueçam que em breve teremos mais notícias para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.